Meu amigo, mais uma excelente notícia a respeito da Argentina. Pois é, tenho tratado sempre desses temas aqui no meu canal e as notícias se multiplicam, notícias positivas, é claro, do país dos hermanos, do país governado por Javier Milei, o presidente libertário. Agora saiu a informação a respeito da taxa de inflação da Argentina e o índice recuou para 2,8% no mês de abril, um valor extremamente baixo para os padrões argentinos, obviamente. É um valor alto em si, como eu sempre digo aqui no canal. Tem muita coisa a ser feita na Argentina, mas os resultados obtidos até o momento são impressionantes, porque agora a inflação acumulada nos últimos 12 meses está abaixo dos 50% na Argentina, pela primeira vez, sabe-se lá em quanto tempo, levando em consideração que muito provavelmente os números anteriores, os dados anteriores do governo Alberto Fernandes são completamente maquiados. É coisa inverossímil mesmo. Então vamos entrar nesses detalhes, conversar sobre essa questão. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois então, o índice aqui de inflação saiu, lembrando mais uma vez que inflação é aumento da base monetária. Essa é a definição correta. O que a gente observa aqui com esses gráficos, com esses números, com esses índices, é a variação de preços. Essa variação de preços é apenas a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. Aumento de base monetária, inflação real na Argentina não acontece desde meados do ano passado. Já estamos indo para quase um mês nessa situação. Eu lembro que lá naquela época eu fiz um vídeo dizendo, explicando aqui no canal que a inflação na Argentina tinha acabado. Foi o fim, de fato, desse fenômeno monetário. Agora, a questão dos preços depende de uma série de fatores. A adaptação do mercado à base monetária que já foi ampliada lá atrás, então isso demora um tempo até acontecer. Toda a questão de expectativas, demanda pela moeda, enfim. A variação de preço se manifesta em muitos cenários, mas a desaceleração no aumento de preços, que é o que nós estamos vendo aqui, é um excelente sinal de que a economia da Argentina está se aprumando de fato. Lembrando, o índice ainda é positivo, então os preços ainda estão subindo e é um índice muito elevado para apenas um mês, para padrões de outros países, na comparação com outros países. Contudo, o gráfico nos mostra claramente que 2,8% é um patamar baixo, não é o mais baixo do governo Javier Milei. Em novembro ele esteve menor, porém é extremamente baixo e mantém o padrão abaixo dos 3% ao mês. E se você considerar isso 3% ao mês, mesmo aí levando em conta o efeito dos juros sobre os juros, percentual em cima de percentual, você vai ter no decurso de 12 meses, menos de 40% de inflação. E, na verdade, a Argentina teve nesse período, na janela de 12 meses, encerrando-se em abril, lembrando que isso aqui são os dados de abril que foram divulgados agora, a Argentina teve 47,3%, que é um resultado muito, mas muito superior ao que era visto antes. Então, como que a mágica econômica do Milei está sendo praticada, né? Não é mágica nenhuma, o cara sabe o que está fazendo de fato. E o fazer do Javier Milei é justamente intervir pouco ou quase nada na economia argentina. Veja que lá na época do Alberto Fernandes, os índices mensais de inflação estavam oscilando ali 7% até 13% quase, mês a mês. Uma coisa completamente descontrolada. E foi esse cenário que o Javier Milei pegou quando ele assumiu o mandato. Ah, mas os índices maiores aconteceram aqui no começo do governo Milei, não foi no Alberto Fernandes? Pois é, mas tinha uns macetes ali que estavam disfarçando a situação, mais ou menos como acontece no Brasil do Lula hoje. O Lula se vale, por exemplo, de manipulação do preço da gasolina e do diesel para segurar a inflação. Com o Alberto Fernandes não era diferente. Então, conforme eu expliquei, inflação
é o aumento da base monetária. Essa alta de preços que acontecia aqui era apenas um reflexo dessa inflação. Só que como os preços estavam subindo muito e muito rápido, o governo Alberto Fernandes começou a subsidiar preços, pagar os lojistas, os atacadistas, os varejistas, enfim, para que eles vendessem produtos baratos tendo prejuízo, segurando os preços e o governo bancando esse prejuízo aí. E como que esses subsídios eram bancados? Com mais dinheiro impresso do nada. Então veja que esse índice razoavelmente contido, não estava nada contido, mas nesses patamares era um índice falso, porque o governo estava subsidiando preços para que esses preços não subissem. Mas esse subsídio foi feito com o aumento da base monetária, ou seja, com inflação. Então a inflação nesse período estava bombando. O Javier Milei pegou esse cenário e liberou a economia completamente, cortou os subsídios e deixou os preços se ajustarem às novas características monetárias. E foi isso que aconteceu aqui no mês de dezembro, o primeiro mês do Javier Milei lá em 2023. E depois, em janeiro, o índice foi muito elevado, até mesmo fevereiro, o índice superior à era Alberto Fernandes. Mas depois a correção começou a acontecer. Por quê? Os preços se acomodaram na nova base monetária, a impressão de dinheiro foi parando até finalmente cessar em meados do ano passado. A base monetária meio que já está ajustada ao atual cenário argentino e os preços ficam mais controlados, portanto. A diferença aqui é gritante, é escandalosa do que há hoje no governo Milei sem maquiagem na comparação com o que havia no governo Alberto Fernandes com muita maquiagem, uma maquiagem que quase quebrou a Argentina, por sinal. Isso fica mais visível agora que a gente tem a janela de 12 meses se encerrando aqui no mês de abril. Então veja que, com muita maquiagem, com muito esforço, durante 2021, 2022, o governo Alberto Fernandes conseguiu manter a inflação anualizada, né, na janela de 12 meses variável, na casa dos 50%, mas quando começou 2023, na passagem do segundo semestre de 2022, principalmente, a coisa disparou, de fato, ultrapassando os 3 dígitos antes do governo Milei chegar ao poder. Então, o Alberto Fernandes, mesmo com toda a manipulação de dados via subsídios, não conseguiu segurar essa peteca. Porém, quando o Javier Milei chegou, eu falei, liberou os preços por completo para deixar a economia se estabilizar. Até abril do ano passado, a inflação acumulada foi subindo, essa taxa de aumento de preços aqui, até chegar bem perto dos 300%. Uma coisa completamente calamitosa, mas devida, é claro, a todo esse desarranjo do período Alberto Fernandes. Só que de lá para cá, um ano depois, esse índice despencou. E despencou de fato. Olha o gráfico mostrando isso, um ajuste insano de preços, chegando aqui até os 47,3% de fato, que é o que nós temos agora. E aí isso aqui é uma tendência de queda contínua, inclusive, porque no próximo mês vamos ter a inflação de maio, e se você olhar aqui, maio do ano passado teve 4,2%, se a inflação agora de maio de 2025 for qualquer coisa menor do que isso, esse índice vai cair um pouco mais. Agora a queda vai ser mais lenta, é claro, porque já estamos com 12 meses, meu amigo, que coisa impressionante, de inflação mensal na Argentina abaixo dos 5%. Pô, 5% é muita coisa. Concordo, aqui para o Brasil, 5%, que é o que nós temos hoje na janela anualizada, não é mensal, anualizada, já é uma situação bastante complicada, que levanta uma série de questionamentos a respeito do governo Lula e tudo mais. Agora, dado o histórico da Argentina, isso aqui é praticamente um milagre. É uma notícia extremamente positiva para todos com tendência de melhora. Isso aqui é realmente importante porque o índice de abril veio consideravelmente abaixo. Colocaram aqui que é 0,9 ponto percentual menor do que fevereiro, mas não é, é março, tá? Março teve um valorzinho aqui um pouco mais alto e, enfim, a queda aqui é considerável. De fato, a taxa de juros tende a cair também e tem caído progressivamente desde que o Milei chegou ao poder, na verdade, praticamente caiu. O Alberto Fernandes está aqui, né, com 133%, acredite ou não, caiu mais do que 100 pontos percentuais até o momento, essa é a verdade. E na medida em que a economia vai se estabilizando, vai se mantendo cada vez mais
Fundamentada em sólidos princípios econômicos, que é o que nós temos visto por lá, a tendência é que todos esses números melhorem e melhorem rápido. Meu amigo, lá vamos nós falar mais uma vez do fenômeno da reduflação, que pode acontecer com embalagens menores ou, como tem acontecido com mais frequência aqui no Brasil do Lula, no Brasil do Haddad, estamos diante do fenômeno de produtos com qualidade pior, com ingredientes inferiores e, obviamente, um resultado final que deixa muito a desejar. Em troca de quê? Em troca de termos um preço menor, é claro, para o consumidor final. Aqui, a bola da vez, a estrela desta análise aqui é o leite condensado. Pois é, aquele leite condensado que o brasileiro ama. O brasileiro ama mesmo fazer brigadeiro, que faz um brigadeiro, não é verdade? E o pudim também, que é outro doce muito típico do Brasil, e tantos outros que levam leite condensado na sua mistura. Pois é, como tudo neste país está ficando caro, está ficando proibitivo para o consumidor e os fabricantes estão recorrendo a alternativas, produtos com uma qualidade inferior para manter o preço. Nesse caso aqui, a famigerada mistura láctea. Pois é. Os fabricantes se defendem, o pessoal reclama, fala que não, estão piorando isso aí, né? O Copom manda o pessoal ler atentamente os rótulos, né? Fica de olho para não ser enganado. A verdade é que está todo mundo se adaptando à realidade econômica, realidade esta causada pelo Estado. Vamos conversar então sobre essa história aqui, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois é, meu amigo. Aqui, o foco está na marca aqui, Mococo, né? Mococa, isso, a marca é a Mococa. E, enfim... Eu vou falar para você, esse aqui é a mistura láctea. Eu nunca comprei mistura láctea para saber se funciona, se dá certo ou não. Eu sou tipicamente o doceiro da família, quando tem algum evento, alguma coisa, quem é responsável pelas sobremesas sou eu. E antigamente eu fazia muito aqui em casa para consumir também, agora a gente deu uma maneirada nesse negócio de doces. Se você acompanha meu canal há algum tempo, você viu que eu tô com a cara mais fina, mais chupada, né? Emagreci alguns bons quilos nos últimos meses, aí de outubro para cá. Deu uma maneirada nesse sentido aqui, mas antigamente eu comprava muito leite condensado em promoção, tal, já deixava estocado porque sempre usava e podia comparar a qualidade, o preço e etc. E eu cheguei a usar esse leite condensado Mococa, mas não muito. Algumas vezes eu usei o leite condensado mesmo. Essa aqui é da caixinha amarela, é a mistura láctea. E vou falar para você, eu achei até bom, tá? Principalmente porque era a versão integral. Você compra muito aí no supermercado, principalmente num preço mais baixo, a semi-desnatada, então tem um percentual de gordura menor. Você sabe, se você gosta de fazer doces, sobremesas, essas coisas, a gordura faz toda a diferença nessa hora, né? Um produto aí derivado do leite com teor de gordura mais alto é muito melhor, faz toda a diferença no fim das contas. Por isso que a galera usa o creme de leite fresco, que tem um percentual bem alto de gordura, acrescenta manteiga no próprio brigadeiro para dar mais brilho, mais sabor, mais textura e etc. Pois bem, a Mococa aqui tá com preço, olha só, bom, hein? Vou falar para você, não tô ganhando nada, não tô ganhando patrocínio não. Se quiserem me patrocinar, tô dentro, meu amigo. Tô dentro, né? Mas o preço tá muito bom. O pessoal tá colocando aqui, né? Que o leite condensado integral, né? O integral acho que são 9% de gordura. 5,69, tá um preço bem bacana, né? Só que a mistura láctea, olha só, 3,49. Então é muito mais acessível. Estamos falando aqui de uma diferença de 2,20, né? Por esse 2,20 de diferença, você leva também uma caixinha aqui da mistura de creme de leite, que eu acho que é o creme culinário, que algumas marcas chamam, né? O creme de leite integral tá 2,49. Esse aqui tá 1,99. Então veja que só a diferença da caixinha de leite condensado para a mistura láctea já permite a uma família mais pobre levar a mistura láctea mais um creme culinário aqui da Mococa. Pois é, mas o preço tá bom. Tem coisa muito mais cara. Vai comprar um leite moço aí da Nestlé para você ver o integral. Tá mais de R$ 10. Com certeza. E aí o pessoal do marketing da Mococa se defende a esse respeito aqui, né?
que é falando que não, nós queremos que o pudim não seja consumido só no Natal, mas o ano todo, porque o gosto das receitas não muda. Será que o gosto não muda? Há controvérsias. Eu já falei aqui no canal, dei o exemplo que eu estava comprando aí todo bobo, né, um pacote de 1 quilo de gotas de chocolate, R$ 30, né? Falei, caramba, mas isso tá muito bom, tá muito barato. Tudo bem que não deve ser aquele chocolate maravilhoso, né? Mas chocolate ainda, né? Ao leite e tal. E aí depois eu me toquei, já tava achando um negócio muito ruim mesmo, né? Aquele gosto de guarda-chuvinha. Aí eu me toquei que o negócio estava na embalagem lá embaixo, né? Sabor chocolate, mas que caramba, eu fiquei com tanta raiva de saber que no Brasil existe produto sabor chocolate. Isso me faz odiar, não o fabricante, meu amigo, me faz odiar o Estado. Porque hoje eu fui comprar, fiquei com tanta raiva disso que acabou aqui o pacote lá, eu fui comprar, eu falei, não, hoje eu vou comprar de chocolate, meio amargo, né? Meio amargo, 40% ainda, né? Meio amargo, 40% de cacau. É impressionante. Mas aí eu comprei o chocolate mesmo, as gotinhas. E aí 400 gramas, R$ 40. O outro 1 quilo é 30. Então é o jeito que o pessoal tem para fazer o negócio ficar acessível para as pessoas, para não perder market share, para não cair a receita. Tem que oferecer algo aí de fato, né? Mas o Procon fica falando que não, né? Essas empresas não podem enganar o consumidor e etc. Tem que mudar o rótulo. Então o rótulo aqui, por exemplo, a caixinha da mistura láctea mococa é amarelo, o leite condensado é azul. Então é para mostrar de fato a diferença de fato aqui, né? E a mococa é pioneira nesse sentido, meu amigo. Desde 2019, hoje ela detém 70% dessa mistura de leite aqui, né? Do soro de leite, creme de leite, gordura vegetal e 40% da mistura láctea condensada de soro de leite. Então, é aquele negócio, né? Dá aquela defasada nos níveis ali de fato, né? Enfim. O que que isso aqui representa na prática, né? O que que isso aí representa no fim das contas? Um produto com a qualidade inferior de fato. Inclusive aqui, a própria empresa revela que tem que haver uma mudança no preparo disso aí, né? Se você usar aqui a mistura condensada, né? Ou você tem que usar 100 ml a mais de leite no preparo do brigadeiro, ou então você tem que deixar 20% a mais no fogo para fazer o pudim. Então, se você bota ali, igual eu gosto de fazer, 10 minutos na panela de pressão, então você tem que botar aí mais ou menos, né, uns 12 minutos, 13 minutos de garantia na panela de pressão para ficar a mesma coisa, porque é um produto de qualidade inferior de fato. Isso aqui, né, o que que acontece? Outra coisa aqui também, né, que eles usam leite em pó, aqui, né, leite condensado em caixa, enfim, né, são vários produtos que são colocados aqui de fato, mas, por exemplo, o requeijão, agora tem ali eu não sei se é creme de queijo que aparece, tem um nome ali e tudo mais, né, tem aqui, né, uma marca que diz que é mistura de requeijão cremoso e amido. Eu nunca vi esse nome especificamente, mas é o que acontece. O que que eles fazem, né? Requeijão integral, o quilo dele aqui pode chegar a mais de R$ 20. Então, caramba, é muito caro. Você compra lá aquela a bandejinha, não, o copinho, né? O famoso copinho de requeijão. Antigamente era de vidro, você lembra? O requeijão era de vidro, era requeijão de verdade, era maior. Agora não, é um copinho de 180 ml de uma embalagem bem furreca e um requeijão ali que se for o integral você vai pagar aí um valor bem alto nele, com certeza, por aquele copinho, né? Agora, a mistura aqui que junta amido para dar textura, né? Aí o quilo é 6, 7 reais. Então é muito mais acessível para o povo de maneira geral. Por que que isso está acontecendo? Por maldade? Capitalismo malvadão? Não, meu amigo. O preço de tudo está subindo, de todas as matérias-primas. O leite está mais caro, o cacau está caro pra caramba, o próprio açúcar está mais caro, os preços estão elevados de maneira geral. Então, o que que acontece? O pessoal tem que apelar para os ingredientes que são mais baratos. Reduz a quantidade daquilo que é mais caro. Geralmente o que é mais caro é o ingrediente fundamental naquela mistura, é o que dá mais qualidade, dá mais sabor, até mais saudável em alguns casos, e troca isso, por exemplo, por gordura hidrogenada para dar textura,
algum espessante para dizer que tem uma característica melhor, quando na verdade não tem. E é isso aí, meu amigo. Todo mundo se adaptando para ver se consegue vender, o produtor para tentar vender produto e o consumidor para tentar comprar, fazer um doce ali, deixar mais tempo no fogo para reduzir mais, enganar, sei lá, a vontade de comer doce, porque tá difícil. Tá difícil no Brasil comer chocolate de verdade, agora tá difícil comer pudim e brigadeiro de verdade, porque realmente estamos aí com opções mais do que genéricas para ter um docinho, ter uma alegria ali no final de semana depois do almoço. Meu amigo, se prepare e prepare o seu bolso, porque o Lula tá a todo vapor. O cara já está preparando toda a sua estratégia para reverter a queda na sua popularidade. Ah, mas ele não tá fazendo isso há um tempão, um monte de programas, gastou dinheiro pra caramba e não reverteu? Pois é, já era a hora dele desistir, entregar os pontos, jogar a toalha e sair de campo. Não, mas o cara vai tentar até o último instante se manter. É aquela história. Pro bem do Brasil, o Lula tinha que ser tirado do cargo. Motivos para isso não faltam, argumentos para um impeachment não faltam. Pro bem do Brasil, para salvar o Brasil, esse cara tinha que ser tirado do governo. Ah, vamos deixar o Lula sangrar até o ano que vem. Vai que essa praga ganha no ano que vem de novo. E aí, meu amigo? E aí, acabou o Brasil. De fato, né? E cada mês que o Lula passa no poder, cada mês em que ele está desesperado para tentar se manter no poder, a coisa fica pior. Aqui o pessoal da Veja, na verdade uma coluna do Thomas Trauman, foi feita uma listagem do contra-ataque que o Lula planeja. E quem vai se ferrar nessa história, meu amigo, somos todos nós que vamos ficar mais pobres por causa disso aí. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o objetivo do Lula é muito simples. O cara vai querer fazer o diabo para conseguir reverter a queda na sua popularidade. Uma popularidade que já estava em queda livre há algum tempo, supostamente o governo tinha conseguido estabilizar isso aí, o Sidônio tinha comemorado, apenas para ver o escândalo do INSS vir à tona e todo o suposto trabalho que o Sidônio Palmeira fez ir por água abaixo, porque a popularidade do Lula caiu de novo. O próprio Sidônio falou que o governo voltou a algumas casas em matéria de popularidade, então a situação está muito, muito ruim. O Lula estava na China, aliás, foi para a Rússia primeiro babar o ovo do Putin, foi para a China agora babar o ovo do Xi Jinping e vai para o Uruguai para fazer ali participar do velório do Mujica, né, que era o Pepe Mujica, o ex-presidente comunista lá do Uruguai. Então o Lula não quer saber de Brasil, quer governar à distância, enfim, mas tá cheio de ideias e vai voltar cheio de vontade de colocá-las em prática assim que ele botar o pé no Brasil. Então, o que está acontecendo, o que está sendo feito de maneira geral aqui, né? Pois bem, o que acontece, né, é que o governo está enfrentando o problema do INSS. Depois disso, não foi feita nenhuma pesquisa assim, mostrando, pelo menos, né, uma melhora na popularidade do Lula. Pelo que o Sidônio falou, provavelmente eles já sabem que caiu a popularidade, deve ter algum tipo de pesquisa nesse sentido aí e tudo mais, né? A partir daí, contudo, o governo Lula fez aí o seu plano de ataque e eu vou falar aqui com vocês agora, vou comentar quais são esses pontos. E, meu amigo, prepare-se, porque isso aqui você sabe. Tem pedalada aqui no meio, tem acréscimo de despesas, que sabe-se lá de onde que vai vir a grana, o que o Lula vai fazer para conseguir esse dinheiro, se vai aumentar impostos, se vai aumentar o endividamento, a gente vai se ferrar de uma forma ou de outra, ou vamos ser ainda mais tributados do que já somos, mais assaltados do que já somos, ou então vamos ver a inflação correndo ainda mais o nosso poder aquisitivo, porque é o que vai acontecer no final das contas. Mas aqui, os pontos, né? Primeiro, o novo Vale Gás que vai ser, aliás, que já foi anunciado aí pelo governo, inclusive, e tudo mais, né? Um voucher de R$ 110 a ser entregues pela Caixa Econômica para os inscritos no Bolsa Família, né? Inclusive, isso aqui pode ser usado aqui, né, como fracionamento para encher os botijões de gás. Eu nem sabia que dava para fazer isso, para falar a verdade, né? Eu sempre uso o botijão até acabar e aí peço um novo.
não sei se eu confiaria também em fazer esse tipo de coisa, vai que esse troço vem vazio, né? Mas enfim, a ideia original do governo, inclusive, era obrigar as pessoas a comprarem o gás. Não sei como é que ficou no fim das contas, mas é um custo e um custo muito maior. Inclusive, um auxílio gás que não está exatamente consolidado no orçamento. É a primeira de muitas pedaladas do Lula nesse sentido. Outra coisa também, meu amigo, sabe o consignado CLT, aquele fracasso que eu já falei várias vezes aqui no canal? Agora tem outro item aqui, né? Outra modalidade de crédito para além dessa, porque é tudo que o Banco Central quer, mais dinheiro circulando na economia. Tá com a taxa Selic a 15% quase, não consegue segurar a inflação. Mas essa nova modalidade aqui vai ter o Pix como garantia. Como, eu não sei exatamente de fato, né? Mas eu acho que é aqui, né, pelo que está sendo dito, Pix recorrente. E eu sei lá, você já usou Pix recorrente alguma vez? Eu usei uma vez só até hoje, para uma coisa recorrente de fato aqui, e não mais do que isso. O quanto que isso vai representar na prática de cobertura relevante para um empréstimo, eu não sei dizer, mas isso aqui seria voltado para microempreendedores especialmente. Qual o subsídio que vai ter nesse crédito é a questão. No fim das contas, vai ser algo subsidiado, e subsídio você sabe como é que funciona o governo. Pega, se endivida e pega dinheiro emprestado no mercado a 15, 16% ao ano para emprestar aqui, sei lá, nesse mesmo patamar ou menos ainda para empreendedores, vai saber. Tem vários programas que a taxa de juros é realmente muito, muito baixa. Outra coisa aqui também, mais crédito, meu amigo. A pedido do Lula, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil vão fazer uma linha de crédito para compra de motocicletas para entregadores de aplicativos. Coisa boa. Vai despejar dinheiro na economia via crédito. Esse negócio de crédito é sempre uma bomba. Vai distorcer a economia no cenário do crédito, portanto, vai distorcer o mercado de fabricação de motocicletas ou de venda de motocicletas de segunda mão usadas, o que vai aumentar o preço desses itens que estão caros pra caramba, meu amigo. Você sabe quanto custa uma bis zero hoje? Pois é, tá uma coisa absurda. Imagina quando aumentar artificialmente a demanda ainda, sem aumento de oferta, porque o grande problema é esse no fim da história. Então, vai distorcer esse cenário e vai sobrecarregar o mercado de entregadores de aplicativos, porque vai ser mais fácil você entrar. Ah, gostei da ideia disso aqui, vou fazer a entrega de iFood, ou entrega mesmo aqui em aplicativos locais. Vou entrar nesse mercado também, mas eu não tenho moto, vou comprar uma moto aqui com essa linha de crédito. Maravilha, né? Ou então o próprio estabelecimento vai comprar, vai oferecer motos aí para ter entregadores, maravilha. Vai sobrecarregar esse mercado, excesso de oferta de entregadores, o preço pago por esse serviço, né, a tarifa ali que eles recebem, vai cair em função desse excesso de oferta. Parabéns para o governo Lula. Outra coisa aqui, né, programa do Ministério de Saúde para trocar aqui, né, dívidas de hospitais, dívidas federais dos hospitais e planos de saúde pelo uso da estrutura para cirurgias do SUS para diminuir as filas para tratamento aqui de algumas doenças, né? Então, mais ou menos aqui é tipo um ProUni, mas direcionado aqui para a questão de hospitais. O ProUni trocou dívida de universidades privadas, né, por bolsas. Isso aqui troca dívida por prática ali de algum tipo de, né, uma ideia aqui é mais direcionada a reduzir a fila do SUS de fato, né? E outra coisa aqui, outra tragédia gigantesca que é o Ministério do Desenvolvimento Social já está preparando uma proposta para reajustar o Bolsa Família, meu amigo, de 600 para 700 reais em ano eleitoral 2026. Meu amigo, ano que vem é eleição e o Lula quer essa cartada aqui para tentar se reeleger. Eu tenho certeza que ele vai para a campanha eleitoral falando que vai para 800 e o adversário dele da direita brasileira, vai falar que vai ser R$ 1.000. Não duvido nada porque o nível da argumentação no Brasil é esse, né? Quem promete mais para o pobre, né? O pobre, o aproveitador, o viciado em assistencialismo estatal, né? Só que depois disso aqui, publicaram esse texto, o pessoal da Secretaria de Comunicação falou que não tem estudo nenhum sobre isso aqui. Ai, ai, meu amigo.
Pois é, né? Mas falaram aqui que a informação está correta, ou seja, não, né? Eles erraram lá, eles não se conversam, não se comunicam, mas está certo, isso aqui, sem sombra de dúvidas. Fora, né, aquele negócio do CLT consignado aqui, eu também, enfim, e a isenção do imposto de renda até R$ 5.000. Meu amigo, isso aqui, né? Isso aqui faz parte daquela lógica que dar mais dinheiro para as pessoas acham que estão ficando mais ricas, isso aí circula na economia, porque o pessoal não vai poupar esse dinheiro, claro que não, vai torrar, vai gastar imediatamente isso. Isso faz parecer que a economia está crescendo, quando na verdade não está. Gera um problema enorme, um problema que vai repercutir lá na frente. Mas o Lula está torcendo para que essa bomba estoure só em 2027 ou no final de 2026, para dar tempo dele se reeleger. E se isso acontecer, meu amigo, aí todos nós estaremos muito, mas muito lascados. Meu amigo, se você ainda acredita que você vai se aposentar pelo INSS, é melhor você rever os seus conceitos. Não basta toda essa fraude que nós estamos vendo aí, pessoas sendo lesadas na cara dura, uma coisa absurda, uma coisa obscena. Não bastasse tudo isso, olha só, agora as estimativas do próprio governo, meu amigo, isso aqui não são agentes externos, não são auditorias externas, o próprio governo já previu o seguinte, que o rombo do INSS que existe hoje, que é uma coisa completamente insana, uma coisa acima dos 300 bilhões de reais para este ano, 2,58% do PIB, vai quadruplicar em 75 anos. Tudo bem que daqui a 75 anos, dado a idade, a faixa etária que mais assiste o meu canal, acredito que todos nós já estaremos mortos, mas a verdade é o seguinte, o INSS vai se tornar insustentável muito antes disso. Não precisa quadruplicar o rombo. Se continuar do jeito que está, nesse mesmo patamar, com o orçamento geral do governo se atrofiando cada vez mais, se aproximando do colapso, o INSS não vai chegar longe. Então, a minha recomendação sempre é: faça o seu pé de meia, faça os seus investimentos, poupe o seu dinheiro, de preferência longe das garras do Estado, para você conseguir se sustentar na velhice. E, infelizmente, meu amigo, o brasileiro, embora viva cada vez mais, tenha uma expectativa de vida cada vez maior, está poupando cada vez menos dinheiro. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. E agora eu vi que eu tô meio fora do quadro aqui, né? Acho que agora melhorou a centralização da imagem. Pois bem, então esses dados aqui, essa estimativa, partiu do próprio governo. Está lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no projeto de lei. Isso vai ser debatido ainda, vai ser votado pelo Congresso Nacional e etc. Mas a previsão já está ali. Olha só, para este ano, 2025, a previsão é de que o déficit atinja 328 bilhões de reais. Né? Isso aqui já estava no orçamento anterior, já é líquido e certo que isso vai acontecer. Na verdade, é bem provável que piore, porque o governo vive subestimando os gastos com o INSS. E se entrar esse negócio aí de repor valores que foram descontados indevidamente, 6 bilhões de reais ou mais que vão ser incorporados a isso aqui no final das contas. Então, 2,58% do PIB. Mas isso aí vai aumentar, porque tem aumentado ano após ano. Como que vai ser essa situação lá em 2100? Já falei aqui, né? Vai quadruplicar. Então, se hoje é 328 bilhões de reais, vai ser mais ou menos aí 1,2 trilhão de reais de rombo, certo? Claro que não dá para fazer esse tipo de análise aí, o valor nominal, porque a tendência é que a inflação tenha corroído o valor do real até lá, sabe-se lá se vai ter real lá em 2100. Olhando os valores nominais, o rombo projetado para aquele ano é de quase 31 trilhões de reais. 31 trilhões, é quase 3 vezes o PIB do Brasil hoje, só de rombo do INSS. Mas como assim? Isso não é 4 vezes mais do que tem hoje.
Por isso que a gente analisa percentual do PIB. Isso vai representar 11,59% do PIB. Então, mais um pouco do que 4 vezes o que temos hoje. É uma proporção mais apropriada, porque, obviamente, vai levar em conta aí o crescimento da economia e a desvalorização da moeda. Isso é feito aqui de maneira estimada, junto com o envelhecimento da população e a variação da pirâmide etária, que são os pontos principais a serem considerados. Então veja o quanto que isso aqui vai aumentando ao longo dos anos, essa proporção vai piorar consideravelmente e mais ou menos, olhando assim, de forma exponencial. Essa é a verdade, né? Então, não é preciso ser um gênio da matemática, da atuária, da estatística para perceber que isso aqui é completamente insustentável. Então, obviamente, isso aponta para a necessidade de uma reforma da Previdência, porém, a gente acompanhou a reforma anterior lá de 2019, o parto que foi para realizar aquela reforma, que mudou pouquíssima coisa, essa é a verdade, foi desidratada, sendo que o projeto original nem era tão grandioso assim. Não iria salvar o INSS, garantiu uma sobrevida de alguns anos apenas, sobrevida essa que já foi completamente superada, principalmente porque o governo Lula voltou com esse negócio de reajuste do salário mínimo acima da inflação, o tal do ganho real do salário mínimo, o que obviamente impacta o INSS, aposentadorias, pensões, auxílios de forma geral, tudo isso é diretamente impactado por um salário mínimo que cresce acima da inflação. Então, a realidade é que o que já estava ruim vai ficar ainda pior, uma reforma será necessária, mas quem que vai fazer essa reforma? No meio de tantos outros problemas, o pessoal diz que o arcabouço fiscal tem que ser revisto. Você acha que, nesse cenário, sem saber para onde que a reforma tributária vai levar o país, você tinha até esquecido da reforma tributária, não é? Mas ela começa a vigorar a qualquer momento. Ano que vem ela vai ser tema de muitos debates, com certeza. Então, sem saber para onde que isso vai, sem saber qual que vai ser o futuro econômico do Brasil, você acha que o pessoal, Congresso Nacional, próximo governo, essa turma vai embarcar num debate a respeito de uma reforma previdenciária? Mas de jeito nenhum isso vai acontecer. Nunca que vai acontecer. Então, o INSS está fadado ao colapso. E é aquela história, hoje, acredite ou não, nós teríamos superávit primário e grande, comparando com o ano passado aqui, mais de 200 bilhões de reais de superávit primário, mesmo com o governo Lula, não fosse o déficit do INSS. Não seria suficiente para pagar os juros da dívida. Ok, não seria superávit nominal. Mas, pare para pensar, esse déficit existe há décadas. Se ele nunca tivesse acontecido, se o INSS fosse um sistema mais sustentável, provavelmente a dívida brasileira não seria tão grande hoje, os juros não seriam tão elevados. Então talvez sim nós tivéssemos até superávit nominal, não fosse o rombo do INSS ao longo do tempo. Então isso está deteriorando a economia brasileira, está sobrecarregando o orçamento e está fazendo o governo imprimir dinheiro. Essa é a verdade, pressionando a inflação, fazendo com que o poder aquisitivo de todo mundo seja cada vez mais depreciado a partir disso. Então, faça a consideração dos cenários. Quem está aposentado hoje já está vendo o seu poder aquisitivo cair. Aliás, quem recebe mais do que um salário mínimo, meu amigo, a situação é depressiva de fato. Tem gente que se aposentou aí com, sei lá, 5 salários mínimos, não sei qual era o teto antigamente, e está recebendo 2 salários mínimos hoje. Está perdendo de forma grosseira, gritante, o seu poder aquisitivo. É uma coisa impressionante. E o rombo vai crescer ao ponto de ser 4 vezes mais na proporção do PIB do que é hoje. O valor nominal vai ser aí 100 vezes mais do que é hoje, até o final desse século. Tudo bem que nós já vamos ter morrido até lá, mas... E no meio desse caminho, a situação só vai piorar também. Então, cada um deveria cuidar de fazer o seu pé de meia, a sua reserva, e não confiar algo tão importante quanto o sustento de sua velhice ao governo, ao Estado. Mas, infelizmente, né, o brasileiro não faz isso. Olha aqui, a Gazeta do Povo trouxe essa notícia aqui, esse ponto, com o título, né? Onde os velhos não têm dinheiro, né? No country, aliás, no money for old men, para quem entender a referência disso aí. Então,
a expectativa de vida do brasileiro tem crescido, a proporção das pessoas com mais de 60 anos, que lá em 1970 era 5% da população, por isso que o INSS funcionava lá atrás, né? E que é de quase 16% hoje, vai chegar a quase 38% lá em 2070, meu amigo. Porém, né, o Brasil está envelhecendo muito rápido para um país emergente, inclusive. Porém, meu amigo, o pessoal não está poupando dinheiro, o pessoal não está guardando dinheiro. Então, a poupança no Brasil, a capacidade de poupança é muito baixa. 14% do PIB no final do ano passado, na média móvel de 12 meses, né? E apenas 37% dos brasileiros tinham investimentos financeiros até o final do ano passado. E olha só, né? 82% dos brasileiros ainda não começaram a sua poupança para a velhice. Infelizmente, tem muito brasileiro que acredita ainda no INSS e as pessoas que fizerem isso, meu amigo, estarão fadadas a sofrer bastante na velhice, ou sem aposentadoria, porque o INSS já vai ter quebrado, ou recebendo-se uma aposentadoria do governo, mas com dinheiro tão depreciado, um dinheiro que já perdeu tanto seu valor que vai ser completamente irrelevante para a manutenção da vida dessas pessoas. É, meu amigo, que notícia triste, não é mesmo? A novela Vale Tudo, que é um remake, a Globo não sabe fazer nada de novo que presta, então tem que ficar requentando histórias antigas, mas faz isso muito mal. A Vale Tudo está enfrentando um Ibope muito baixo, inclusive sendo menos vista que a novela das 7. A Vale Tudo está no horário nobre, o principal horário da TV brasileira, ali o horário mais interessante para a teledramaturgia, está tomando um couro da novela das 7, inclusive até sofrendo para superar as reprises, né? Vale a pena ver de novo e coisas do tipo. Que situação, meu amigo, a ponto do pessoal afirmar que a Vale Tudo agora deveria se chamar Vale Nada. Tem vários memes aqui nesse sentido, com novelas aqui, tem a Viagem sendo reprisada, inclusive, não é? E a Vale Tudo se dando mal nessa história. Por que será que essa novela está tendo um desempenho tão ruim? Será que é porque estão forçando a barra com coisas como Odete Roitman, bolsonarista de direita? Meu amigo, tá difícil o negócio para a Rede Globo e se esforçam tanto para fazer ruim, para fazer mal feito, que eu acho que é de propósito. Não tem jeito. Vamos conversar sobre isso, sobre esses números, sobre toda essa perspectiva, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, é só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, olha a situação aqui do Ibope, dessa novelinha da Vale Tudo. Então, é a novela das 9 horas, a novela realmente que deveria ter a maior visibilidade, está todo mundo em casa, a família brasileira na frente da TV, pelo menos era assim no passado. Mas a média de audiência entre os dias 5 e 10 de maio, recentemente, portanto, foi de 22,2 pontos. Então, isso aqui é uma situação bastante ruim, bastante fraca para a novela, porque coloca apenas em quarto lugar das maiores audiências da Globo, quando deveria ser a maior audiência. Era assim que deveria se esperar, né? Veja aqui que essa novela ficou abaixo da Praça TV 2. Eu não sei de qual região do Brasil que é esse jornal aqui, né? O jornal regional. Não sei exatamente qual a medição que estão fazendo aqui. Se eu achar no meio da reportagem, eu falo para você. Mas esse jornal é exibido entre a novela das 6 e das 7, né? Fechou com 23,1 pontos aqui. O Jornal Nacional também tem um desempenho melhor do que essa novela Vale Tudo, esse remake que está sendo feito aí. E a novela Dona de Mim, meu amigo, a novela Dona de Mim, que é das 7, tá com um resultado melhor do que a Vale Tudo. Então, Dona de Mim ficou em terceiro lugar na grade da Dona Rede Globo. E a novela das 9 veio em quarto lugar. Realmente uma coisa patética de fato, meu amigo. É impressionante isso aí. E olha só, né? Essa novela aqui
garota do momento, que eu nem sei que novela é essa, que horas que passa. Isso tá marcando 21,7 pontos, então tá muito perto da Vale Tudo. Inclusive, a novela das 9 corre sério risco de perder até mesmo o seu quarto lugar, né? É bastante incomum que essas novelas não fiquem em primeiro dentro do ranking de audiência, a novela das 21 horas, porque o que costuma acontecer é o Jornal Nacional aparecer em primeiro lugar às vezes, mas tipicamente são as novelas das 9 que ocupam esse patamar de fato, né? E o que está acontecendo realmente para que a novela tenha esse desempenho tão fraco? Assim, ao que tudo indica, o povo não gostou de como a coisa tem sido conduzida de fato, né? Olha, aí o remake não conquistou esse público e a audiência segue derrapando de fato. Isso aqui, né, é uma situação que, ok, comparando com Mania de Você, é até uma melhora. Porque a outra novela estava absurdamente indo mal. Acho que é o maior fracasso da história das novelas das 9. Só que Vale Tudo era uma grande aposta. Tem uma tonelada de postagens, por exemplo, na revista Veja a respeito disso. Inclusive, esta postagem depreciativa está na Veja também. Eu acho que rola uma grana para divulgação em redes sociais para ver se o negócio funciona de fato, se isso aí acaba ganhando algum tipo de tração. Mas, meu amigo, eu vou te falar, tá difícil de rolar. Enfim, né? Essa novela vai até o dia 18 de outubro. Tem muita água para rolar aí, de fato, né? Mas a verdade é que a trama tá uma porcaria. Adaptações, forçações de barra, né? Enfim, eu não tô acompanhando, mas eu peguei, por exemplo, essa notícia aqui, também da Veja. Eu tô falando, a revista Veja, o Twitter da Veja, o site, enfim, fala dessa novela o tempo todo. Não é por acaso, não é coincidência, na minha opinião. Mas então, olha só, né? A Odete Roitman, da vez aqui, que é a Débora Bloch, é de direita nessa novela agora. Pois é, meu amigo, ela é bolsonarista. Isso aí, claro, né? Você achou que ia ser de esquerda? Que ela não teria posicionamento político, né? E não só isso, olha só. Tem aqui a Solange, a personagem Solange, Solange Duprá, eu acho que é esse o nome da personagem. Ela já foi Black Bloc, então a Odete Roitman trata aí com desdém essa Solange por causa disso. Caramba, personagem que já foi Black Bloc. E o pessoal espera que a novela tenha audiência ainda. Eu não sei o que tem na cabeça desses produtores. É por isso que eu falo, parece que eles fazem de propósito mesmo para perder a audiência, porque não tem como conceber um negócio tão ruim. Parece uma esquete do Hermes e Renato isso aqui. Parece uma esquete do Porta dos Fundos quando tinha graça ainda, quando era legal, quando era interessante, sabe? Vamos fazer o quê? Né, aquela Dona Máxima versus Jaqueline, tá nesse nível aqui. Odete Roitman, terrível, bolsonarista contra a Solange, Black Bloc. E aí a Odete Roitman vai falar, né? Não, nós duas podemos nos entender, apesar das nossas diferenças, que são muitas, inclusive políticas, né? Mas não tem problema nenhum, ela diz. Eu tenho amigos de esquerda que são até muito inteligentes. Caramba, que coisa imbecil. Aí o pessoal não sabe, né? Por que que tá derrapando a audiência? Meu Deus, por que que ninguém está assistindo a novela? Uma bosta completa isso aqui, de fato. E parece que tá tendo, sim, uma série de protestos nas redes sociais contra o andamento dessa novela, de fato, né? Então, o pessoal reclama que a edição tá muito rápida, né? Que a trama já não funciona mais para os dias de hoje. Os personagens centrais não estão aí com muita força igual antes, as atuações não estão muito boas, então tá difícil salvar alguma coisa nessa história aqui, de fato, né? Então, os memes já estão proliferando nesse sentido aqui, dizendo que Vale Tudo pode virar Vale Nada se continuar nesse ritmo, se continuar nessa toada aqui, né? De fato, a situação demonstra claramente uma impaciência do público em relação a esse tipo de modelo de novela. E caramba, Thaís Araújo tá nessa novela com essa cara de sempre dela, meu Deus do céu, essa cara de personagem aguerrida, mas que está muito revoltada com tudo, com sei lá o que ela deve estar revoltada, mas ninguém aguenta isso mais. Essa é a verdade. Por isso,
Por isso que, olha só, né? Várias reprises estão funcionando melhor do que a própria Vale Tudo, que é um remake, porque a reprise é só passar os episódios que foram filmados lá no passado, filmados e exibidos. O remake não, você vai recriar, recontar uma história, evidentemente enchendo ela do viés que a Rede Globo possui atualmente. Então, boas novelas do passado, que tinham personagens interessantes, cativantes, eram escapistas, tinha essa coisa de tirar a pessoa da realidade. Tinha gente bonita na novela antigamente, né? Os atores bonitos, as atrizes bonitas. Hoje em dia parece que tem que ter cota pra gente feia na televisão, é impressionante. Como eu sempre digo, se eu quiser ver gente feia, eu me olho no espelho, não vou ligar a televisão para ver gente feia. Fora que a TV está perdendo, é claro, seu espaço, como eu sempre digo por aqui. Então a junção de todos esses fatores, com essa forçação de barra política ainda, em algo que não deveria ter isso, caramba, conta uma história e pronto, para de ficar enfiando política em tudo. Não tem como, não tem outro jeito. Vale Tudo, o remake, tá mais pra vale nada, tá derrapando na audiência e tá perdendo pra uma novela das 7, meu amigo, tá? Envergonhando o horário nobre da emissora e é mais um fiasco, mais um fracasso completo da outrora toda poderosa Dona Rede Globo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.